Beleza aí? Maré mansa? Então hoje assim, sempre trago assim amigos queridos, bem especiais para fazer o Talk Stick, né? E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Sidney Donatelli, o professor Sidney Donatelli, chamando de professor também, mas foi meu professor. Explicar antes de eu falar do Sten, ele tem uma biografia aqui, rapaz. Duas páginas de biografia, assim, porque ele, para vocês terem uma ideia, eu conheci o Sidney por acidente, por incrível que pareça, né? Eu sofri um acidente jogando futebol, e aí, sabe, eu fui jogar um futebol de salão no domingo, junto com os amigos. Ainda bem que era com amigos, porque se fosse com inimigo, você ia morto, né? Aí me deram uma paulistinha, não sei se vocês já ouviram falar o que é paulistinha, as mulheres, não sei se todo mundo sabe o que é paulistinha, e eu tive uma ruptura parcial na fibra da coxa, né? E tive que ir para o hospital tal. E na hora que eu caí, não tinha ninguém que me ajudava em nada ali. Tá? Falei assim, pô, não tem um cara. Eu fiquei pensando, não tem um cara para fazer uma massagem para me ajudar naquele momento, tal, não sei o quê. Daí eu fiquei 90 dias sem poder jogar futebol, né? E aí eu falei assim, pô, nesse tempo que eu vou ficar sem jogar futebol, eu vou ver como é que faz para fazer uma massagem, pô, porque ninguém, ali o cara cai, se machuca, ninguém tem nada, né? Os caras ficam ali. E aí eu fui fazer um curso com um cara chamado Juraci Cansado, assim, mas um curso de um final de semana, isso foi em 84, se eu não me engano, uma coisa assim. Aí, de repente, eu entro lá, os caras começam a falar de doença, assim, oh, você toca aqui, afeta o coração, toca aqui, afeta o intestino. Eu falei, pera um pouco, aqui, eu vim aqui para... que é isso aqui, né? Aí eu estava passando na casa da minha irmã, lá no... Esqueci até o nome da rua, que é a rua que tem um nome esquisito, depois acho que ele vai se lembrar, e foi em 85 que eu passando por ali, eu vi uma plaquinha assim escrito Amor, perto da Rua Pio 11, lá da Papa, né? Eu falei assim, pô, Associação de Massagem Oriental, eu acho que é para mim isso daqui. Eu estava passando ali, já tinha marcado, daí foi lá, por acidente, graças a um acidente, que eu entrei lá e o Sidney era o professor, ele e o Armando Ostrigésilo, né, que eles são os professores das pessoas que dão a aula de massagem hoje. São os professores dos professores de massagem, a maioria aqui, eu não sei se no Brasil, mas eu sei que eles foram até fora do país também, mas foram esses caras, meu, o Sidney e o Armando, que fizeram a história da massagem no Brasil, na minha opinião. Né? Na minha humilde opinião, para mim, foi esses caras mesmo, e é com eles que eu aprendo, não só ali, como até hoje, né? Eu gosto dos ensinamentos que eu tive ali com o Sidney e com o Armando, né? Então, deixa eu ver, de 85 para cá, nós estamos falando quanto tempo mesmo? 37, 36 anos, é isso? 36 anos, você veja só que legal a gente poder ver uma pessoa, né, que a gente faz amizade há 36 anos atrás. São poucos os casos que vocês devem conhecer assim, né? E por uma questão de fome, encontrei num restaurante vegetariano, encontrei lá o Sidney ali, daí foi uma alegria. E aí nós combinamos de fazer essa live aqui, tem muito para ensinar. Deixa eu falar um pouquinho aqui, tem que pegar, porque não dá para guardar tudo que esses caras fizeram. Então, o Sidney é massoterapeuta desde 1983, é acupunturista, é professor do Movimento Consciente de Dança desde 79, fundador da Escola Amor e também depois da Pousada Lua Cheia. Escreveu vários livros, entre eles Macro e Microcosmos, os Atlas dos Meridianos, o Mapa dos Meridianos, fez uma massagem para gestantes, a linguagem do toque, a massoterapia oriental e ocidental, se não me engano, esse foi o último, né? Esse foi o seu último livro, e continua trabalhando. Quer dizer, ainda tem muitas realizações mais para fazer, né? Então, com a alegria que eu estou com eles aqui, boa noite ou boa tarde? Boa tarde, né? Boa tarde, Sidney, tudo bem, querido? Pode desmutar aí o seu microfone, por favor, aí, vai. A gente quer te ouvir agora. Ouvir o Sidney aqui um pouco. Só desmutar ele ali. Pim! Será que eu consigo desmutar para você, tio?
Tudo bem, Sidney? Está me ouvindo? Seu microfone está fechado. Abre o seu microfone. Olá. Isso. Tudo bem, Boa, querido? tudo bom? Boa tarde, quase boa noite, né? Estamos aqui no final da tarde, né? E aí depois a gente vai até conversar, né? Esses conceitos do I Ching. O final da tarde é o que a gente chama do jovem Yin, né? A força Yang já se expressou e a gente vai entrando para um momento Yin, que é um momento de ir recolhendo, de observando as coisas, que acho que vai ter muito a ver com o que vamos abordar hoje. Léo, um prazer receber você com essa simpatia toda. Olha, faz 37 anos que ele é simpático desse jeito. Viu? Já era assim, continua. Então, tá bom, vamos continuar, não é? Você pode ver que eu fui um bom aluno, né? Vocês Não, foram bem professor. prazer estar aqui, uma honra aqui estar no seu canal, viu? Compartilhando aí com todo esse povo, viu? Prazer é todo nosso, querido. Então, eu queria começar assim, o Sidney, que você falasse um pouquinho, a característica do nosso trabalho aqui, das nossas lives, é conhecer um pouco o ser humano Sidney também, né? E que você pudesse falar um pouco da tua trajetória, contar um pouco para a gente. Eu sei que foi tudo menos fácil chegar até onde você chegou agora, né? Isso um caminho de muitos desafios, né? De desafios e de muitas realizações também, né? Então, eu queria que você contasse agora livremente um pouco da sua história, quando você começou, desde o tempo que você importunava as professoras ali. Pois é, né? Eu comecei. Eu acho que o início é uma característica minha que foi sempre buscar a liberdade. Mas isso eu lembro, mas desde que eu era muito novo, eu sempre busquei a liberdade. Quem busca a liberdade passa por uns, como você falou, uns ótimos desafios, porque já viu, né? A liberdade ela vai te levando para vários locais, né? E enquanto você não tem a maturidade suficiente, né? Você passa por muitas experiências. Então, hoje em dia, eu coloco numa balança liberdade com responsabilidade. Uma sem a outra desanda, não é? E aí, então, nessa busca, eu fui me interessando logo de criança, parte corporal, somática, né? Então, eu era criança, fiz muitos esportes, karatê e tal. E aí, quando no início da minha adolescência, eu comecei a fazer aula de dança, que naquela época, se eu tinha 13 anos, isso era 1974. Então, naquela época, não era muito comum o homem fazer dança e tal. E já foi um primeiro desafio, né? De vencendo isso, vencendo preconceitos, até mesmo com o pai, etc. e tal. E fui indo para a dança e fui gostando disso, fui descobrindo um universo ali, um universo de uma liberdade, que é a liberdade do movimento, né? Então, acho que na minha história tem muito a ver com o movimento mesmo, né? Que também depois eu fui aprendendo esse movimento para não ser excessivo também. Aí da dança passei para o teatro, tivemos um grupo que ele era amador, virou profissional, fizemos várias peças, então teatro com dança, e depois comecei a já dar aula de dança, comecei a dar aula de teatro para crianças, entrei na educação, estudei muita educação, comecei a dar a aula e isso, né, foi montando espetáculos de dança, de teatro, e, e quando eu tinha aproximadamente, acho que uns 20 e poucos anos, essa coisa do movimento e da dança, eu já estudava muito anatomia, já estudava muito o corpo, né? Então, eu fui me interessando mais para a área de saúde. Então, foi indo do lado artístico que eu vinha desenvolvendo, ele foi indo pendendo para o lado da saúde, né? E aí, depois, ao longo do tempo, foi mais para a saúde, sempre, mas eu sempre mantenho um lado artístico presente, de qualquer maneira, né? De comunicação. E aí, então, eu fui indo mais para esse lado, e nesse meio tempo veio o Oriente, né? Aí, quando chegou o Oriente em mim, aí eu descobri uma nova liberdade de outros conceitos, daqueles que eu tinha uma certa dificuldade de me adequar, os paradigmas mais ocidentais, né? Então, lá descobri uma nova
versão, uma nova possibilidade, e aí, para o Oriente, fui me aprofundando em toda a parte espiritual não só do Oriente, também da África, também da Amazônia e tudo mais. Então, acho que ficou esse tripé, esse 4, né? Educação, arte, saúde, espiritualidade, e estamos aí, na boa busca, não é? Me diz, nesse caminho todo, qual que você considera que foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que o grande desafio para mim é a transformação dos paradigmas. Ele continua sendo. Eu passei em várias situações, em várias, tudo, em todos os assuntos, credo, raça, sexualidade, relacionamento, tudo isso são grandes desafios para romper o paradigma vigente. Eu não sei porque o meu ser tem um pouco isso, tem uma percepção do paradigma que está acontecendo, né? De observar. Mas tive muitos desafios para conseguir encontrar, me integrar com esses paradigmas, então eu tive muitas batalhas, muitas lutas, né? Então, em todos esses assuntos. E ainda acho, cada vez que a gente vai ficando mais maduro, o que, para mim, do meu ponto de vista, o que temos a fazer é o rompimento dos paradigmas vigentes, que, infelizmente, eles estão ainda ligados a um aspecto de machismo, a um aspecto da escravidão, a um aspecto do eu e do meu, não é? Então, esse desafio, tive muitos desafios. Quando você tinha menos maturidade, você não tem... Você é meio desajeitado para isso, né? Então, como agora eu tenho 60 anos, já sou um idoso, eu acho que eu aprendi um pouco de como fazer. Dentro do taoísmo tem uma visão que é a seguinte: tudo que a gente pensa, toda a situação, a base do Xing é o que está acontecendo, qual é a situação, e ter observação disso, o como está acontecendo e como você vai agir diante desse o quê, e a circunstância. Circunstância é favorável e não favorável. Algumas vezes eu fui muito para fora, eu passei do limite. Quando você passa do limite, depois você tem que dar 2, 3 passos para trás para retomar o caminho. Em algumas outras, como eu sou assim, sempre atrás da transformação, em algumas vezes eu falei, puxa, mas lá eu poderia ter dado um toque ali, não deu. Então, eu continuo com esse desafio, eu acredito que eu vou continuar com ele. Inclusive, numa época, eu lembro que quando eu comecei lá com vocês, tinha um preconceito muito grande com a massagem, né? O pessoal faz uma confusão um pouco com massagem, com massagem sexual, aquela tailandesa, aquelas coisas todas que tinha na época, né? E isso era uma coisa a ser enfrentada também, né? Principalmente para quem ia exercer a profissão, né? Totalmente, mas o interessante é, lógico, porque nessa época, lá em 1980, 80 e pouco, né, no Brasil, conhecia-se mais 2 tipos de massagem. A massagem esportiva, que, na verdade, naquela época era só no futebol. Nos outros esportes nem tinha. Então, era aquele massagista, sabe? Aquele grandão, assim, fortão e tal, né? E a massagem sexual. Exatamente. E a massagem sexual. Agora, essas 2 vertentes, elas são verdadeiras, elas são reais, não tem como negá-las. A massagem sexual, ela sempre existiu em todas as culturas. Na China antiga, sempre existiu, sempre existiu. E desde a antiguidade começou também essa massagem da profilaxia, assim, da manutenção do corpo, que depois virou esportes, né? Mas a gente teve que enfrentar isso socialmente mesmo, né? As divulgações. A gente fazia divulgação, curso de shiatsu, aí no mesmo jornal do lado fazia massagem sexual e chamava shiatsu, né? Então a gente teve essa batalha social e a gente fez vários movimentos, alguns jornais acataram, conseguiram ser populares, teve toda uma batalha. Mas a batalha maior que eu acho é dentro da gente. Porque se há essa mistura, há na gente também. Eu não sou nenhum iluminado. Então, se você está fazendo, você tem todos esses pontos também. Então, a grande batalha é com você mesmo.
adquirir um discernimento na hora que as coisas estão acontecendo, entendeu? Então, acho que toda batalha que é para o mundo externo, para o social, é uma batalha interna também, né? A gente nunca está aquém e nem além da sociedade, nós estamos nela própria, né? A mesma coisa a gente poderia dizer do Tantra, né? Que há muita ocupação do Tantra também, né? Exatamente, exatamente. E eu falei da sua maior desafio e a sua maior realização. Qual que você sente que é a sua maior realização? Olha, eu acho que a realização, para mim, ela eu acho que é uma retidão, uma percepção mesmo de que a gente vive nesse mundo, no mundo de ciclos, tem vários nomes isso, mas que é uma percepção, uma consciência clara que eu tenho de que é o meu caminho, a minha busca, que enfim, desapegar e passar por um tipo de vida, né? Cada um acredita de uma maneira diferente, né? Na visão dos indianos seria o ciclo do samsara, né? Eu tenho clareza disso, né? Então acho que a minha maior realização foi o esforço que eu tive indo atrás, batalhando, 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 até uma hora que você não tem mais essa questão. Você já sabe que entende? Então, seu esforço ele vai passando a ser mais canalizado. Então, isso é uma graça. Eu agradeço todos os dias por ter essa consciência em mim mesmo, né? Nesta fagulha. Sua maior superação. Oi? Sua maior superação. Inspiração? Superação. Ah, superação. Bom, eu passei por muitas. Passei por muitas. Como eu reflito muito e escrevo os livros também, às vezes eu sou um pouquinho exigente com as palavras, né? Porque eu acho que a palavra, na antiguidade, na Índia, na China antiga, a Índia é uma ótima referência. Se você falasse para alguém uma palavra, o som da palavra, ele é um evento, ele passa a acontecer, né? Então, às vezes, eu sou bastante exigente. Algumas pessoas que convivem comigo não é tão fácil, porque tem algumas palavras que eu falo, não vou por aí. Uma delas é a palavra de superação. A superação no Ocidente começou de principalmente uns 10 anos, 20 anos para cá, e veio muito pela coisa dos Estados Unidos mesmo. Tem 500 milhões de vídeos de superação. Então, eu tive isso, superei. Para mim, eu passei por várias situações, tive algumas situações de doença que eu tive, posso dar um exemplo, eu tive 2 AVCs. Esses 2 AVCs, o primeiro AVC, eu perdi a linguagem, 100% da linguagem. Eu que fazia palestras, estava no ápice da palestra, eu perdi a linguagem, zerou a minha linguagem. E o segundo AVC, eu perdi a visão, e aí acabou recuperando no cérebro 50%, né? E a linguagem eu fui recuperando e tal. Então, nesse processo, o que eu fui vendo é que, na verdade, a palavra mais próxima seria resiliência, porque, para mim, a resiliência é algo intrínseco em nós. Segundo a medicina chinesa, nós temos, chama Wei Qi. Wei Qi é a força de sustentação que a gente tem. Todo evento vivo, ele se sustenta, ele tem força para se sustentar, né? Então, a resiliência é isso para mim. Você está numa situação difícil, psiquicamente difícil, emocionalmente, energeticamente quase zero, mas você tem um observador que fala, você está caminhando, você continua caminhando, mesmo nessas coisas, né? Então, mesmo dentro desses imprevistos, para mim, eu acho que essa questão, né, que está ligada à palavra superação, eu prefiro mais a resiliência ou alguma outra palavra que eu não saberia dizer qual, que é você observar aquilo que está acontecendo com você. Você está naquela dificuldade, observa e vá caminhando, né? Então, nessa época desses 2 AVCs, foi uma boa experiência, porque, inclusive, eu fiquei naquela época no Hospital das Clínicas, e naquela época, não sei como é hoje em dia, mas naquela época que você ficava no local e ninguém, não tem nome, Sidney, você é um número. E chegava assim o professor com os alunos, né?
eles não falavam bom dia, não falavam o seu nome, não falavam nada. Eles falavam, o 39 teve isso, 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 isso. Eu, do jeito que eu era, todo ousado naquela época, eu tinha 40 anos, era todo ousado, falava, eu não tinha palavra para falar. Eu tive que aceitar aquela situação e falar, tá bom, isso é possível também. Então, foi uma boa essa. Essa foi uma boa, mas está tudo proporcional no meu ponto de vista, está de acordo com o que eu tinha que aprender. Léo, não estou te ouvindo agora. Não estou te ouvindo. Desculpa. Eu entendo que uma das coisas que te levou, já começando a entrar no Xing, no estudo do Xing, foi a própria massagem, né, onde a gente estuda o Tao, né, o conceito de Yin Yang, e, de certa forma, os meridianos estão relacionados também com os trigramas, alguma coisa assim, não é? E você teve um mestre taoísta, não é? Não foi isso? Um mestre? Isso mesmo. Eu não consegui pronunciar o nome dele. É o mestre Wu Ji Sheng. Vou até, depois vocês podem ver, até mesmo na pesquisa do I Ching, existem várias versões e traduções. Eu aconselho esse livro do meu mestre, que é o I Ching, e aqui em cima tem o nome dele, depois eu posso colocar no chat também, tá? Então, que é o mestre Sheng. E ele é um taoísta e ele é de Taiwan, né? Ele nasceu na China, ele veio para o Brasil e ele veio para o Brasil com o pai dele, veio para o Brasil e o pai dele já era acupunturista. Aí ele foi fazendo acupuntura e chegou na adolescência dele, ele teve a intuição, né? Eu tenho que voltar para Taiwan e encontrar os mestres direto lá. Ele foi para Taiwan, ficou um tempão lá e foi se iniciando com os mestres lá em Taiwan. E aí ele voltou para cá e fundou a Sociedade Taoísta do Brasil, primeiro no Rio e depois aqui em São Paulo. Do dia que eu encontrei ele veio a primeira vez para São Paulo dar um curso de Xing, foi a primeira coisa que eu fiz com ele. Eu encontrei ele e fiquei com ele porque ele morreu cedo, porque ele já tinha uma doença congênita, enfim. E do dia que eu encontrei ele até o último dia da vida dele, eu fiz tudo o que ele fazia. Eu fiz iniciação espiritual com ele, fiz o Xing, fiz todas essas técnicas, né, do Tao mesmo. Então, eu só agradeço por muita sorte. Sabe por quê? Eu já estudava o taoísmo muito antes de conhecer. Eu estudava há muito tempo, que eu me interessava. Mas você estuda em livro, né? E a maioria dos livros são livros escritos por ocidentais, que tiveram lá e tal. Mas aí eu convivi com ele, sabe? E além da convivência com ele, ver o que é o mestre, como é que como ele caminha na vida, sabe? Então, eu sou uma gratidão imensa por ter encontrado isso na minha vida. É uma profunda gratidão. Muito bem. O que eu queria te perguntar, já começando a entrar mesmo, né? Quando a gente fala do Xing, muitas pessoas pensam assim como um oráculo apenas, né? Eu entendo que é um livro de sabedoria, né? Você pode estudar o I Ching, se você não quiser jogar, você vai encontrar, de repente, respostas que estão subjacentes ali em você, que você nunca tinha visto antes, né? Então, eu queria que se você pudesse dar uma definição assim, do que é I Ching para o pessoal saber melhor. Então, ele, de fato, é um livro de sabedoria. Ele é um livro de sabedoria porque ele é a própria raiz do que depois começou a se chamar de taoísmo. A gente tem que lembrar que a palavra ismo, esse sufixo, ele começou a ser usado na época das escolas filosóficas, há 600 anos antes de Cristo. Mas o Tao, o Yin e o Yang, eles vêm... É que nem falar em yoga. É que nem falar em xamanismo. Não tem uma origem. No xamanismo, a gente vai falar, começou pela cultura siberiana e tal. O yoga na Índia. Pode ser até usar em determinado local. Mas passa do tempo, não é nenhuma cultura, não é nenhum povo específico. É algo que está além da gente. Se está além da gente, está ligado. Existem vários termos. Tem um termo que não é taoísta, mas é que as pessoas mais conhecem, que é
que é essa memória universal. Essa memória universal. Tudo aquilo que já existiu nesse mundo, em tantos outros mundos, que é o akasha, né? Que é a força akáshica. Então, são manifestações existentes possíveis de acontecerem em qualquer mundo, em qualquer universo. E o I Ching é assim. Ele traz essa sabedoria que está além da nossa história tempo. Você entende? Está nessa memória universal, vamos dizer assim. Então, ele está ao longo do tempo. Mas qual é uma grande referência que a gente tem em todas as culturas? É pós-dilúvio, que aconteceu no planeta Terra. Pós-dilúvio, começou a se usar, aqui um termo começou a usar depois, que é civilização. Não é? Então, a civilização da China, ela já foi formada por esses aspectos, do Tao e do Yin, do Yang, por algo que está além da nossa mensuração de tempo, da mesma forma que o yoga e o xamanismo. Então, ele sempre existiu. E aí, ao longo do tempo, aí tem um histórico mesmo do I Ching, que é aproximadamente 5.500 anos atrás, né? Que seria a época que na China e em outros locais começou a se desenvolver escrita. O Homo sapiens começou a querer registrar com escrita elaborada, mais elaborada. Então começou a se desenvolver a escrita chinesa, a escrita chinesa, né? Então lá é esse período, 5.500 anos atrás, vamos dizer, um líder daquela época chamava-se Fu Xi. Mas a gente tem que lembrar, ele era um líder, mas naquela época provavelmente não tinha Sidney, Léo, Marcelo, era todo mundo era um mesmo nome, né? Era uma vibração, o nome era uma vibração. Mas esse líder, esse Fuxi, ele é o primeiro autor do Xing, então ele veio acompanhando essa cultura e esse líder começou a registrar, e é ali que ele foi descrever, por um aspecto que entra também, uma coisa que é distante da gente, que são aspectos de revelação. Revelação é um estado profundo de concentração, de meditação, onde você acessa essa memória universal. Né? Então, lá começou a ser escrito o Yin, o Yang, os trigramas, e chegou nos hexagramas, que são as 6 linhas, né? Então, esse período, 5.500 anos atrás. Então, você vê, então é a sabedoria daquela cultura chinesa, mais aprofundada nesse nível, vamos chamar suprassensível, espiritual, divino, o nome que a gente quiser dar, algo que existe independente desse Homo sapiens que nós estamos experienciando aqui. Né? E aí, depois, na sequência disso, esse livro ele foi escrito desde esse período, né, de 5.500 anos atrás, até aproximadamente 500 anos atrás. O último autor dessa grande compilação foi Confúcio. Então, veja, 5.000 anos esse livro foi sendo desenvolvido, escrito, ele foi passando por todas as eras como o Sapiens foi passando. Né? Então, aí no meio do caminho, aproximadamente numa época 1.200 anos antes de Cristo, que teve um segundo autor, e esse autor ele é bem importante, porque ele fez todos esses outros comentários. A gente vai ver que lá no I Ching tem as linhas, os comentários, que é o Rei Wen. E, na continuidade do Rei Wen, veio o filho dele, que era o Duque de Shu, e ele também continuou esses comentários. E depois chegou na época de Confúcio, né? Confúcio viveu ali na época mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele pegou todo esse material antigo e colocou mais alguns textos, e o Confúcio ele era o grande professor, né? Você estava falando de professor, né, Léo? O Confúcio é a referência do professor. Disse que o Confúcio é que, vamos dizer assim, estabeleceu uma relação de professor. Até então era mestre e discípulo. Ele passou a ser um professor. Na China, ele indo para os outros estados e tal, e começou a dar aulas. Foi o primeiro que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, o Confúcio, então, ele destrinchava os assuntos. Ele tem muitos livros,
e um dos grandes estudos dele foi o próprio I Ching também, né? Então, essa compilação desse tempo todo. Então, literalmente, é um livro de sabedoria, porque todos os textos que tem lá estão relacionados a todo o desenvolvimento, a possibilidade do ser humano relacionado, linkado com essa visão, vamos dizer, divina, com essa visão suprassensível, né? Eu não salto nessa história toda, tem uma frase que foi atribuída a Jung, diz que é atribuída a Jung, que ele disse que se ele tivesse mais, já estava velhinho, ele falou que se ele tivesse mais 50 anos a mais de vida, ele dedicaria os 50 anos dele para estudar o I Ching. Não sei se E já... porque o Ching, ele mergulhou, né? O Jung mergulhou junto, porque ele mergulhou através do seu amigo daquela época, que é o autor dessa versão que a maioria das pessoas tem. Acredito vocês que estão vendo aqui, a maioria de vocês que tem o I Ching, provavelmente vocês vão ter essa versão, que foi a mais publicada no mundo inteiro. O I Ching é um livro, segundo as especulações, é o segundo livro mais publicado no mundo inteiro. O primeiro é a Bíblia, né? Apesar de ser um universo complexo, ele foi publicado em todas as línguas, né? Que é exatamente o Richard Wilhelm. O Richard Wilhelm, ele era um sinólogo, ficou na China há muito tempo, trouxe esses ensinamentos para o Ocidente, e o Jung era amigo dele. Então, eles foram aprofundando juntos, e o Jung, literalmente, deve ter falado ou pensado isso, se aprofundar mais, já que ele mergulhava no inconsciente, né? O I Ching traz uma profundidade mesmo, né? E ele traz uma versão dos escritos antigos de uma dele também, que ele chama de segundo livro, né? Não entendi a segunda coisa que você falou? Que ele faz um segundo livro, ali no mesmo livro ele faz um segundo capítulo, como se fosse com a versão dele da interpretação dos hexagramas chineses, né? Exatamente isso. E aí o Jung é que fez aquele livro que é o livro O Segredo da Flor de Ouro, que ele fez toda a introdução e fez enfim, uma tradução, uma interpretação dessa sabedoria antiga da China também, né? Ligado a esses parâmetros. Ele fez toda uma discussão do Ocidente e do Oriente, o Jung, né? O que é bastante interessante, né? Eu vejo o I Ching muito associado ao xamanismo, muito ligado ao xamanismo, até os trigramas, não é? Que tem a ver com as manifestações da natureza, né? Você tem o trovão, você tem a água, você tem a montanha, enfim. É puro xamanismo, né? E é interessante que tem são 8 trigramas, né? Principais. Esses 8 trigramas estão relacionados também com as estações do ano, não é, Sidney? Isso, exatamente. Bom, essa relação do xamanismo, Léo, ela é isso, é o que eu falava antes, entendeu? Esses 3 exemplos são bons mesmo, né? Yoga, xamanismo e o próprio Xing, essa cultura, eles estão além do tempo, né? E o que é, principalmente pensando no xamanismo, a coisa do Xing, o que é? Você que tem um livro, né? Você que destrinchou, tentou descrever e tal, é o quê? É a relação do ser humano com as forças da natureza, né? E o interessante é essa palavra antes, as forças da natureza. Então, não é a natureza, não é a árvore, não é a terra, é a força da terra, é a dinâmica, está ligado à dinâmica. Então, é a base do xamanismo, né, Léo, do que eu conheço, e é a base também do I Ching, né? E até tem aquele livro, né, do Cacau, né, que é o vento e o trovão, né? E o vento e o trovão, dentro do Xing, a gente vai passar um pouquinho aqui no nosso tempo, são 2 dos trigramas. Não, vai no que eu estou de olho, vai no que eu estou de olho. Fica à vontade, não se preocupa com o tempo. Tá. E o vento e o trovão, nessa visão do Cacau Erá, na descrição, né, na visão do Tupi-Guarani, né,
ele veio dessa linhagem tal, do Tupi-Guarani, o vento e o trovão, nessa visão do xamanismo, está ligado ao que? É só a gente pensar, né, gente? O que é o trovão? Trovão é o start, é a vida, é a manifestação. Então, está ligado ao que? Ao som. Mas não esse som, é o som, é como se falar o som do on, né? É a vibração do som, que é o som que é a existência, é a possibilidade da existência, né? Então, o trovão representa isso, é a manifestação, né? E o vento é o quê? O vento, ele sustenta esse start, essa primeira força, né? Como a gente tem os moinhos de vento, ele tem uma suavidade e ele sustenta o movimento. Então, nessa visão do xamanismo, na visão do Cacá Uerá, ele fala, então, que o trovão é o som primordial, trazendo por... E o vento é o próprio ser, é a própria existência. Você entende? O trovão é o que gera a existência. E depois o existente, no nosso caso, Homo sapiens, o nosso DNA. Então, a gente vai sustentando a vida. Então, o trovão e o vento é uma relação muito importante na base, fazendo essa relação, né, com o xamanismo, com a questão do I Ching mesmo, né? E a gente vai ver essas oposições aqui. E, olha, a gente poderia mergulhar um pouquinho nessas forças da natureza, né? Então, a síntese, como a gente viu, do xamanismo e o mergulho, até complementando a sua pergunta, o I Ching é um livro de sabedoria, ele é usado como oráculo, né? É um oráculo, depois a gente vai dar alguns exemplos aqui do oráculo, mas ele é um livro de sabedoria e é o quê? Ele não é teórico, ele tem um monte de conteúdo para estudar, você vê? Estudar, 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 estudar. O próprio Confúcio passou a vida inteira e tantos outros, né? Mas é conexão. É conexão. Se a gente não tem a conexão, a gente foi para o paradigma ocidental, que ele é mais racional, né? A racionalidade existe, no I Ching existe, mas tem um aspecto que é a conexão. E o que é a conexão? É a percepção das forças da natureza neste templo que somos nós. Nós somos um templo que abriga o espírito, né? Que na visão chinesa é o Shen, a nossa consciência e o nosso sopro de vida. Então, é essa conexão que é fundamental para uma primeira percepção. Então, eu vou pedir para vocês, todos aqui que estão acompanhando, se vocês quiserem, eu vou dedicar aqui 3 minutos para a gente fazer uma pequena concentração, em vez de a gente entrar direto para o racional, porque o nosso racional sabe como é que é, ele domina a gente. Vamos fazer 3 minutinhos nessa conexão dessas 8 forças da natureza, que são os trigramas do I Ching. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Vamos sentar de uma maneira confortável. Em primeiro lugar, os seus pés enraizados no chão, sentindo a sua raiz. E depois, os seus ossos do quadril. As pessoas que estão sentadas, acho que a maioria está, os ossos istos, também enraizando, percebendo o centro do seu corpo, que é chamado Tan Tien, em chinês, que é o centro vital, que, na visão dos 7 chakras, é o segundo chakra. Percebendo a sua coluna verticalizada sem tensão, como uma árvore que cresce. Ela é verticalizada, mas ela é maleável. Percebendo seu corpo enraizado, a sua verticalidade e o topo da sua cabeça conectando com a força celestial. Leva atenção para a sua respiração, que é o Qi, é o sopro. Observando o fluxo Yin e Yang no sopro, a expiração, a força Yin de entrega. Na inspiração, a força Yang, onde chega o novo.
nesse fluxo constante do yin, do yang, na respiração, percebendo, sim, a sua existência. Você presente nesse exato momento, aqui e agora, percebendo a sua raiz, a sua conexão celestial, o centro do seu corpo, terra, ser e céu. Entre o céu e a terra, muitas nuances das forças da natureza. Leve a sua atenção para a força do trovão. Veja a sua experiência. Força do trovão atuando dentro de você. É um potencial que você tem. Ele existe dentro de você. Essa força do trovão está ligado ao incitar. Algo súbito, poderoso. Está ligado ao movimento. Pleno movimento. Observa essa força do trovão em você. Dessa força do trovão, ainda no movimento, vem a força do vento. O vento já traz a suavidade, mas ele move os moinhos. Ele gera movimento e ele sustenta o movimento que veio do trovão. Sustentação, suavidade e vivacidade. Encontra em você. Para essa vivacidade, passamos para a força do fogo. Não é o fogo em si, é a força do fogo, é a força do calor, da vida, da luminosidade. É uma força que adere. Ela se projeta, ela adere, ela mantém o calor. Perceba esse fogo, esse calor em você. E esse calor na sua alma, no seu coração. A partir de todas essas manifestações de vida, chega um momento onde as coisas naturalmente devem se transformar. Passamos para o trigrama da Terra. A Terra é a força da maleabilidade, pois não adianta querer manter aquilo que já foi antes. Aqui aparece um maleável, receptivo, aquele que se adapta, aquele que permite o novo. Encontra essa terra, a grande mãe, que transforma, que acolhe dentro de você. Havendo essa receptividade, essa grande mãe, chegamos no trigrama do lago. O lago tem a ver com comunhão, é a época da colheita. É a época, na antiguidade, aquele que plantou arroz, aquele que plantou feijão, aquele que era marceneiro, eles se encontravam e trocavam as suas capacidades, os seus produtos. Então, o lago está ligado à comunhão, está ligado à alegria, não a alegria da gargalhada, é a alegria de um pequeno sorriso, alegria interior por estar vivo e cooperativo. Mas, através dessa comunhão, passamos do lago para o trigrama do céu. O céu é absolutamente além do tempo, é a profunda reflexão que nós temos, quem eu sou, onde eu estou e para onde eu estou indo. Daí mergulha-se na reflexão.
todas as sementes plantadas na primavera, regada no verão, todas as trocas feitas ali no lago, agora eu tenho que encontrar com o meu eu individual. Sou só eu. Existem as divindades, as forças, mas sou eu. Eu sou, eu posso ser a divindade, ou eu posso estar na obscuridade. Sou eu que caminho nessa direção. A partir da profunda reflexão do céu, passamos para o trigrama da água. A água é aquela que flui. Ela é a profundidade visceral, mas ela é o abismal. Por isso ela traz o perigo, traz o sinal do limite. Encontre essa água em você, aquilo que flui, e também aquele momento do abismal, onde a gente vai perdendo os fios. E passando por o 8º trigrama, nessa ordem, a partir da água chegamos no final de um ciclo de vida, que pode ser biológico, que pode ser a nossa encarnação, que é a montanha. A montanha está ligado ao repouso, à quietude, à entrega para a quietude. A continuidade do meu caminho não está mais nem na ação e nem no projeto. Está na entrega, na capacidade da transformação e aí a conexão com a morte, como continuidade. E o nosso intento, onde eu me coloco na minha absoluta morte que existirá em cada um de nós, onde eu me coloco, o quanto eu me entrego e o quanto eu abro esse caminho para uma continuidade harmônica, fluídica, a mesma que buscamos na vida concreta. Buscando assim essa montanha, que é o repouso. Então, observe em você, já não mais racionamento, essas 8 forças atuando em você, uma levando a outra, nenhuma impedindo a outra e nenhuma sobressaltando a outra. Então, assim, a estrutura dessas sabedorias antigas do xamanismo, do Xing. Muito bom, vamos voltando aqui. Então, vamos aí fundindo essa percepção, essa intuição, essa conexão com o racional, com a conversa, com a palavra. Muito bom. Ótimo. Sidney, e só entrando um pouco mais no oráculo agora, assim, propriamente dito, quais são as formas mais originais? Você já terminou? Desculpa, você concluiu? Você concluiu? Não entendi a sua pergunta. Você concluiu? Desculpa aí. Concluí. Tá. Não, então, não, estamos continuando. Vamos lá. Então, as formas... Quais são as formas? Isso. As formas do I Ching são 3 tradicionais. Ao longo do tempo, em várias culturas, tem todo um histórico, tal, nesses livros até tem, né? Primeiro é o oráculo das varetas de bambu, que é o tradicional, muito usado em todos os locais. E também, o que acontece? Esse livro, do Richard Wilhelm, ele acabou divulgando o I Ching no mundo inteiro, entendeu? Segundo o meu mestre chinês, tem alguns detalhes, vamos dizer, alguns pequenos erros técnicos, mas isso não invalida de maneira alguma. Ele é excepcional, essa pessoa, esse autor, esse livro, trouxe para o mundo inteiro o papel que ele fez. Então, ali, como ele descreveu as varetas de bambu, ficou mais conhecida também. Então, são varetas de bambu
né, feitas de milefólio, que é 1000 ramas, aquela planta, 1000 ramas, né? É o caulezinho desses bambuzinhos, vamos dizer, né? Então, é o bambu de milefólio, na verdade, não é o bambu, mas depois passou a usar o bambu normal, como a gente conhece. São 50 varetas, e aí tem uma técnica para jogar essas varetas, e essas varetas, então, vai elaborando o trigrama e o hexagrama para chegar a um tema, vamos dizer assim, né? O outro, a maneira de usar, que é chamado oráculo da floresta de pérola de fogo, que é as moedas, são 3 moedas. Por essas moedas, a gente consegue... Porque todo esse jogo está ligado ou às varetas ou às moedas, cai, yin ou yang. Aí é que a gente vai elaborando essas linhas, se são yin ou yang. Então, o segundo é das moedas, que é muito usado. Eu usei muito, porque às vezes tem situações rápidas que você tem que usar a moeda... Aí, as varetinhas... Isso aí. E, então, pode usar também as moedas até em situações mais rápidas. E o terceiro método, que é menos conhecido, exatamente no I Ching do Richard Wilhelm não foi divulgado, então pouca gente conhece, aí são só mais os orientais, que é chamado oráculo numerológico, que chama da flor de ameixeira. É um jogo de números que se faz, não dá para explicar, dura mais tempo, é um jogo de dicas que são mais usadas, e aqui no Ocidente, mais a das varetas e das moedas. Aí, eu poderia ver com vocês o seguinte, se vocês tiverem aí uma caneta, um lápis, é uma coisa legal, e um papelzinho aí do lado, é legal a gente usar esse recurso até para ter entendimento e usando o aspecto gráfico. Vamos lá, então. Falamos, então, a base, a força Yin e a força Yang, ok? A força Yang, a tradução de Yang é luminosidade do Sol, é a claridade, ele é o start, é o que faz acontecer, é o exterior. A força Yin é a força receptiva, a que transforma, trazendo para uma realidade nossa do mundo biológico. O espermatozoide é uma força yang, não é? O yang não é aquele cara malucão, piradão, querendo encontrar algum lugar? É assim, nós homens temos esse lado meio pirado, querer encontrar alguma coisa que não sabe o quê. E o yin é o óvulo da mulher. Ele está lá e, a partir de determinado estímulo, ele se abre. Então, os dois são ação. Porque a gente fala ativo e passivo, é uma tradução ruim, passivo. Porque o yin não é passivo, é uma ação de abertura. E o yang é uma ação de start. Ok? No I Ching, tudo é usado por símbolos. Tá ok? Então, vamos riscar juntos aqui uma linha, riscar uma linha reta. Uma linha reta aí. Essa é a linha yang. Então, representa tudo isso que nós estamos falando, é a imagem do yang. Ok? Do lado, risca uma linha partida. Uma linha partida. Então, riscou, ficou um espaço e continua riscando. Né? Então, uma linha partida é a linha yin. Então, temos aqui o yin e o yang, que são as duas forças, que é a dualidade. Né? É o mundo dual que a gente vive. Tudo se manifesta em yang, yang yin. Lembra daquele símbolo do yin do yang, que chama-se tai chi? Lembra? O yin se transforma em yang e o yang se transforma em yin. Então, no I Ching é representado por essas linhas. Tá bom? Passamos dessas duas linhas e vamos para o bigrama. Ok? Vamos fazer uma continha. Quantos bigramas a gente pode fazer? Ou seja, qual o número de possibilidades que a gente tem? Vamos lá? Vamos fazer duas linhas yang. Uma em cima, outra embaixo. Concorda que aqui é um bigrama do yang? Esse vai ser chamado o velho yang, ou supremo yang, porque são duas linhas yang. Ok? Muito bem. Agora, vamos riscar duas linhas yin.
uma em cima da outra. Então, o que nós temos aqui? A força supremo in. Vamos dar um exemplo para entender na relação das estações que o Léo estava falando. Qual seria a estação relacionada com o velho Yang, o supremo Yang, onde tem mais claridade? É o verão. Qual é a estação relacionada ao supremo Yin? É o inverno. Ok? Para a gente ir trazendo para o contexto. Vamos ver as outras duas possibilidades? Você agora vai riscar uma força, uma linha Yin embaixo e em cima da linha Yin, uma linha Yang. Quem é isso daqui? É chamado jovem Yang. Essa linha de cima, ela chegou do céu. Estava lá duas linhas Yin, chegou o Yang do céu. Então, ele é o jovem Yang. Vamos fazer uma analogia com as estações? Qual é a estação jovem Yang? Onde começa a despontar mais claridade? Primavera. Ok? E vamos para a quarta possibilidade. Risca uma linha Yang embaixo e uma linha Yin em cima. Então, já podemos deduzir que é o jovem Yin. Ok? O jovem Yin vai estar associado a que estação? Ao outono. Então, você veja, a gente pegou o 2 e potencializou 2 ao quadrado. Esse é o lado numerológico do Xing. Tem um lado do Xing que é numerologia pura. Tudo é a partir de números, números e símbolos. Números, essa é a numerologia. 2 ao quadrado, chegamos, isso é chamado as 4 imagens. Jovem Yang, Yang, jovem Yin e velho Yin. Ok? São as 4 imagens. Muito bem. Como está fácil, vamos complicar mais. Esses sábios antigos, esse lá, o Fuxi, há 5.500 anos atrás, colocou uma terceira linha. Hexagrama. Agora, não vamos fazer riscar um por um, porque a gente vai acabar gastando muito tempo, mas para vocês terem uma ideia. Se a gente colocou uma linha a mais, a nossa conta antes era 2 ao quadrado, concorda? Que chegou em 4 imagens. Agora é 2 ao cubo. 2 ao cubo, a gente já sabe que dá 8. Então, chegamos aos 8 trigramas. Ok? Então, esses 8 trigramas são exatamente esses trigramas que a gente fez, essa pequena concentração, né, que a gente fez. Então, vamos retomar aqui com vocês quais são esses trigramas. Existem duas maneiras de observar. Agora não dá para aprofundar muito, mas tem uma visão, que é uma visão chamada o céu anterior. O céu anterior é um potencial, não é uma força manifesta. Dentro do tal, existe o tal imanifesto, que é um potencial, e o tal que se manifesta, que é o nosso universo, as forças celestiais, nós, o mundo biológico. Existem, então, duas visões, o céu anterior e o céu posterior. Se você pegar esse livro do mestre Sheng, que é oriental, na sequência dos hexagramas, é diferente a sequência. Não começa no criativo e vai para o receptivo, é uma outra sequência, que é o céu anterior. E já na visão mais difundida no Ocidente, devido ao Wilhelm, é o céu posterior. Tá? Mas voltamos na nossa conta do 2 ao cubo, os 8 trigramas. Tá? Eu vou colocar na ordem como eu fiz a vivência com vocês, que é uma ordem já mais ligada ao mundo biológico existente. Em outro momento, a gente se aprofunda mais do céu anterior. Então, vamos lá. Trovão é um trigrama. Ok? Quem tem o livro, por acaso, se vocês têm o livro e está aí por perto, vocês podem entrar ali onde tem esses trigramas e pode ir acompanhando. Quem tem esse livro, provavelmente, do Wilhelm, vai estar lá na página 206. Tá?
Então, lá na página 206, 207, tem essa explicação que eu estou falando do céu anterior e do céu posterior. Vamos, então, para o céu posterior, que é esse que está ligado já mais às estações do ano e tal, que é algo mais rápido da gente compreender e apreender, né? Então, nós temos a força do trovão, como a gente viu. Trovão é movimento, trovão é súbito, trovão eles falam, é o incitar, né? Do trovão temos o vento, né? O vento é a suavidade, mas é a sustentação da vida, mas já tem uma suavidade. Depois vamos para o fogo, para o calor, que é o calor da alma, é o fogo, é a manifestação, é a exteriorização. Depois o trigrama da terra, que é, só para terem um exemplo aqui, o trigrama da terra, imagine, como que seria esse trigrama, essas três linhas? Imagine, seriam 3 linhas yin. Por isso é a terra, porque a terra é o receptivo, é o ápice do yin. Eu estou dando alguns exemplos para vocês localizarem o trigrama nas linhas, tá? Passamos para o lago é a hora da alegria, da comunidade, de compartilhar com os outros, que é o lago. E em seguida do lago entra o céu, que é a absoluta profundidade, é a minha existência, é a minha centelha divina, e o que é que eu estou fazendo com essa centelha divina? Tá? É o céu. Então, já imagina, quais seriam as 3 linhas do céu? 3 linhas yang. Tá? Então, ele é a força celestial, é a própria consciência, é a própria consciência universal, o nome que a gente quiser dar para a consciência universal. Em chinês, chama-se Shen. Shen significa espírito ou significa consciência. Tá? E depois passamos para a água. Então, a água é o abismal, é a água que flui, mas ela é o abismal, ela mostra para a gente... Quando a gente joga um oráculo em determinados hexagramas, se cai a água, ela vai falar para a gente que existe algum perigo. Mas o perigo não é negativo. O perigo é totalmente positivo, porque ele vai falar para você, olha aqui, não deixa passar aqui. Aqui tem uma mina para estourar. Tá? E o último nessa sequência, que é a montanha, que é a quietude, que é o período final de uma existência passando para outra. Por isso que eu falei a relação da morte. Sejam as pequenas mortes que a gente tem na nossa encarnação ou a própria morte da nossa encarnação, que segundo essa visão do tal, essa morte que a gente tem, a desencarnação, ela é uma continuidade, que é uma transmigração que vai se manifestar num outro ser biológico, enquanto nós não nos iluminarmos. Ou seja, enquanto a gente não sair do ciclo do samsara, do ciclo de reencarnações. Então, esses são os 8 trigramas. Fizemos ali a parte mais sensorial e aqui a parte mais de percepção, né? Como é que eles funcionam e essa percepção mesmo das forças da natureza. Tá bom? Para chegar no I Ching, o que é que acontece? Nós não estávamos no 8, a nossa conta? 2 ao quadrado deu 4. 2 ao cubo deu 8, 8 trigramas. E agora vai o 8 ao quadrado. 8 ao quadrado 64. Dá quanto? 64 hexagramas, que é o que a gente tem, né? Então, o que é que vai ser o hexagrama? Você vai juntar 2 trigramas. Não são 8 trigramas? É só você olhar esses trigramas, todas as possibilidades de combinar esses trigramas, um em cima, um embaixo, entendeu? Todas as possibilidades são 64. Então, o I Ching, ele traz o que para a gente? São 64 possibilidades que nós temos através de uma questão que a gente tinha. Eu prefiro usar a palavra questão do que dúvida, porque dúvida, às vezes, a gente fica empacado na dúvida, a gente alimenta a dúvida. Tem o nosso lado egóico que ele fica alimentando, eu tenho essa dúvida, não sei o que eu faço, pobre de mim, eu não sei o outro. A gente vitimiza, né? A questão não, a questão é criança. A questão, o que é? O que é? Para onde vai? Onde está indo?
Então, a nossa criança tem que ficar sempre com as questões. Então, as questões que a gente tem no sentido do oráculo, a gente vai ter uma primeira resposta, que é um desses 64 hexagramas. Ele vai te dar um painel. Só que é muito mais, dependendo do jogo que você fez, cada uma dessas linhas tem várias informações específicas de cada uma das 6 linhas, dependendo do jogo que for feito, em termos de oráculo. E em termos de sabedoria, se você pegar qualquer desses livros, aí, logicamente, eu indico, lógico, esse, mas, evidentemente, vou indicar muito esse livro do Mestre Sheng. Sabe por quê? A diferença? Porque ele é chinês. E ele veio para o Brasil direto. Então, ele falava português, então ele trouxe do chinês direto para o carioca, vamos dizer assim. Não passou pelo alemão, não passou pelo americano, não passou por traduções intermediárias, entendeu? Porque do Wilhelm é alemão, né? E do alemão para chegar no português é uma complicação, não é? Como já dizia o Caetano, não é? Filosofia em alemão, não é? Então, eu aconselho muito quem tem, né, de querer investir nesse livro do Mestre Sheng, porque ele passa direto. E além dele passar direto para essa tradução, o que é que ele explicava que eu aprendi muito com ele? Nós estamos falando do hexagrama, certo? Que é o I Ching. Mas cada hexagrama tem um nome. Tem um nome, sei lá, o hexagrama receptivo, por exemplo, tá? Receptivo. Então, tem um nome. E esse nome, ele é escrito o quê? Na escrita chinesas, certo? Né? Os ideogramas. O mestre Sheng explicava para a gente o significado do ideograma. Vocês lembram como é o ideograma? O ideograma não é a linguagem ocidental. B-A, ba, B-E, bé. São desenhinhos. No ideograma tem um monte de informações. E ele ia explicando cada linhazinha daquele ideograma. Eu aprendi muito com isso. Curioso que eu sou e era. E nesse livro ele explica. Ele fala, olha, o ideograma tal, ele ali, aquela linha, isso. Então, é muito interessante entender a palavra chinesa. A palavra chinesa é uma palavra holística. A nossa linguagem é linear ocidental. A palavra chinesa é holística, porque ela dá várias informações e a nossa consciência, o nosso cérebro, chega numa conclusão. É muito interessante, é muito dinâmico. Não é? Então, essa aqui é a formação do hexagrama, são os 2 trigramas, e vai chegar num contexto, numa panorâmica, que são 64 hexagramas. Se a gente, então, só ler, não fazer oráculo nenhum, só ler esses hexagramas, nossa, mas para ler esses 64 e se aprofundar, não é da noite para o dia. E quando você está lendo, como livro de sabedoria, você se coloca naquela situação, porque você vai lembrar um monte de situações que você vai estar naquilo que ele está dizendo. Ó, sei lá, obstáculo, tem um que é obstáculo. Vai vir uma cena onde é que você estava no obstáculo, você passou por aquela dificuldade e tal, e aí ele vai dando os caminhos que a gente tem. E aí também... Aí interessante, ele nunca fala o que você tem que fazer, o Xing, né? Ele fala assim, nesse momento o homem superior faz isso. Isso, exatamente. Ele não fala o que você tem que fazer. Exatamente. E aí eu também fiz, pelo meu estudo, como eu fiquei Sheng, eu tenho alguns livros publicados, esse livro meu aqui chama Macro e Microcosmos, que é um livro da filosofia oriental, do Tao, os ensinamentos do Tao. Então fala de várias... Esse eu não tenho, hein? Esse eu não tenho. Olha, esse é o primeiro, é o mais antigo de todos. Essa é uma segunda edição, né? E nesse livro eu coloquei uma síntese do I Ching. Então, se a gente vai pegar um hexagrama, eu coloquei uma síntese a partir de todos esses estudos que eu fiz, fundindo a visão do Wilhelm com a visão do meu mestre Sheng. Então, tem um capítulo do I Ching que ele descreve bem também essas informações do hexagrama, né? Muita coisa, né, Sidney? É um mundo, um universo. É um universo. É absolutamente... Você vai dar curso agora, né?
Você está fazendo um curso agora de Xing. Pois é, eu vou estar dando um curso. Explica para a gente aí como é que é o curso. Tá. Quando vai ser? Já dá o prato todo aí. Então, nós vamos fazer online hoje em dia, né? Lógico que é possível fazer, e também no momento que a gente está. E ele é um curso assim, eu estou vendo ainda o tempo, né? Entre 1h30 a 2 horas, é uma vez por semana, estamos elaborando o horário, provavelmente vai ser no final de tarde, de algum dia, provavelmente seja na quinta-feira à tarde, 1h30, 2 horas, né? E a gente vai elaborando. Então, a gente pega um lado de conexão, uma pequena meditação para mergulhar, aí vai pegando a estrutura do Xing, o que é cada linha que eu falei, o que é o bigrama, o trigrama, quais são as combinações e tal, e aí a gente vai estudando, vai entrando nos hexagramas, aos poucos, para ir compreendendo, né, na realidade, essas informações dentro das circunstâncias possíveis, né, que vão acontecendo com a gente, né, no dia a dia, não é? E como o pessoal fica sabendo a data? Você Ah, tem então, um lugar? só em contato comigo, é só entrar em contato no meu WhatsApp, eu coloco aqui. Coloca aí para o chat, por favor, por gentileza, aí para o pessoal. Bom. Coloca aí, a gente dá esse tempinho para você colocar aí. Porque depois eu quero fazer uma questão para você. Tá bom. Então, é só entrar em contato comigo e a gente vai estar definindo aí quando é que vai começar. Começar. Para ele foi. Já está aí. Ó. Olha, 953-864597. Isso. 95380. Onde você está? Olha que interessante essa questão, porque nós falamos... 953864597. Exato. Veja que interessante, porque nós falamos isso, só para ter uma ideia, qual é a tradução desse livro? Não chama I Ching. Xing significa tratado. É um livro profundo, não é um livro, é um tratado, né? Então, Jing tem vários livros, como Tao Te Ching, que é o livro do Lao Tse, é um tratado. Então, o I Ching é um tratado, e a palavra I significa o quê? Mutações. É importante a gente ressaltar aqui. Então, o que são as mutações? São todas as forças existentes, todas as forças da natureza, que em absoluta dinâmica. Então, a visão que a gente tem da impermanência são as próprias mutações. Cada instante, a coisa está se transformando. Então, as mutações são todas as possibilidades existentes. Mas veja que interessante, nesses próprios livros, nesses tratados, diz assim, os textos antigos lá de Confúcio, diz assim, as mutações, elas não têm consciência, as mutações. E elas são quietas, paradas. Elas acontecem quando elas são estimuladas. Entendeu? Então, bateu um vento, ela estimula uma coisa. Uma nova estrela estimulou uma coisa, estimula novas mutações. Concorda comigo? É uma nova estrela, mudou o universo. Bateu um vento, mudou o universo. Você imagina, é além da nossa capacidade numérica de mensurar. É o tempo todo, é infinitas transformações, todo tipo de estímulo. Quando a gente joga o I Ching, o que a gente faz? A gente vai mexer nesse caldeirão. Eu estou com uma questão e eu jogo o I Ching, então ele estava quieto aqui para mim. Eu mexi naquilo, aí então ele vem e traz para a gente as mutações que estão acontecendo diante daquele teu foco, daquela tua pergunta. Isso para entender o que é o jogo do oráculo. Você entende? Você tem uma questão, você escreve a questão, se concentra naquilo, você mexeu em todas essas forças do universo, essas mutações dinâmicas. E aí,
há uma conexão dessas mutações para você, que é o ser que fez a questão, a pergunta, você é o ser que mexeu no caldeirão, as mutações vão te dando um panorama favorável e essas mutações estão conectadas com o quê? Com a grande unidade, com a grande consciência, com o grande Ti, com o grande prana, aquilo que está além do tempo e do espaço. A unidade se manifesta, que nem uma luz se manifesta em cores, as mutações se expressam através dessa unidade universal e chega aqui naquele que questiona. Porque a pessoa pergunta, eu estou perguntando, mas quem está respondendo? Então, tem que ter uma visão ampla, dinâmica de quem está respondendo. Essas forças da natureza, que são as mesmas forças do xamanismo. Quando você faz uma concentração, os animais são essas forças. Você mexeu naquilo, ele vem e conecta. E essas forças, o que elas expressam? Expressam a capacidade da conexão de eu, que sou uma pequena fagulha, com a unidade universal, com o alto, com a conexão. Né? Poxa vida, hein? Que show, hein? Eu tenho uma questão. Eu quero ver a questão agora. Sidney, antes de eu falar com você, eu procurei fazer o jogo aqui comigo, né? E a questão que eu coloquei foi o seguinte: orientações para esse momento de pandemia no Brasil. E aí me sai a seguinte coisa: contemplação, né? Hexagrama 20, com 9 na linha 6. O que você tem para dizer para todos nós aqui para o Brasil? Olha, alguns de vocês estão entrando em contato com o Xing só hoje, alguns já viram algumas vezes, e eu acredito que vários de vocês, tem amigos meus aqui também, que já jogaram Xing muito, né? Então, quem tem o livro do Wilhelm, vai lá, é bom ir acompanhando, né, a teoria com com o que eu vou trazendo, tentando informar mais, está ali na página 81, né, desse livro, que é a contemplação. Então, antes de falar mesmo, até para ter uma compreensão de tudo que a gente falou dessa estrutura, lembra, o hexagrama são 2 trigramas, certo? Cada trigrama é uma dessas forças da natureza que a gente viu, tá? Então, a contemplação, ela o trigrama de baixo são 2 trigramas. Quando a gente vai jogando, a gente vai a primeira linha de baixo, segunda, terceira, montou um trigrama. Quarta, quinta e sexta, certo? Quando a gente joga é de baixo para cima, ou seja, é da terra para o céu, porque nós estamos na terra, não é? Então, quando a gente tem uma revelação, é do céu para a terra. A gente tem que estar quietinho, concentrado, não é? Quando a gente faz uma pergunta, tem uma questão, e esse é o momento que a gente está vivendo agora, a questão da pandemia e tudo, é totalmente terráqueo, não é? É planeta Terra, né? Então, de baixo para cima. O primeiro trigrama é o trigrama da Terra. O trigrama da Terra, qual é a força dele? A força que a gente viu, que a gente mergulhou na gente mesmo, é o maleável. A tradução do mestre Cheng, porque no Wilhelm chama receptivo, né? Então, a tradução do mestre Cheng é abrangente. Olha a palavra, abrangente. É que nem um óvulo feminino. É o universo feminino. É absoluta abrangência. Todas as coisas entram, penetram e se transformam. E ele está ligado à não ação concreta do humano, ação. Ele está ligado a uma ação interior, a uma ação de receptividade. Tá? Então, aqui a gente já vai ver que tem a ver já com o tema. Contemplação é a resposta que o Léo teve nessa pergunta que ele fez. Ele fez essa pergunta, mas pensando em todos nós que estamos aqui. E também pensando no coletivo de uma maneira geral, já que estamos falando da pandemia. Então, o primeiro trigrama
é a terra, a receptividade. E o de cima é o vento. Lembra que a gente viu do vento? O vento tem a ver com vivacidade. Pensa no moinho, sempre dou exemplo do moinho de vento. Na vida, ele não gera energia. Na antiguidade, a energia era ou por água, né? Ou pelo moinho, não é? Então, é a vivacidade, é a energia presente, mas ela tem uma suavidade, ela não é o trovão. O trovão já ia falar assim, bora lá, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, não, não. Está falando que você tem que sustentar uma situação e sustentar quem? O trigrama que está embaixo. Sustentar a abrangência, sustentar a receptividade. Então, aqui a gente já tem uma ideia até racional da relação das forças da natureza nessa resposta da contemplação. Ok? Então, continuando, o que é que isso vai significar? Terra embaixo e o vento em cima. A contemplação, leva para a palavra contemplação. Não está implícito um que observa? E não está implícito um que é observado? Para que haja uma contemplação, há um observador e um observado. E nesse contexto, ele faz uma relação direta um com o outro. O observado não é que ele está sendo só observado e julgado. O observado também contempla o contemplador. É uma linha nos dois sentidos. Por quê? Porque é o trigrama terra, é receptividade. Não são três linhas abertas? Então, a energia circula, gente. Ela vai e vem, ela não para. Então, o contemplado... Vamos pensar uma peça de teatro. O artista não está lá fazendo seu personagem, então, na verdade, ele está mostrando e tem a plateia que está contemplando, não é? Mas o ator que está lá, ele está contemplando a plateia também. Apesar do primeiro objetivo é ele apresentar algo e ser contemplado. Então, aqui tem um trânsito entre o ir e o vir, o contemplado e aquilo que está acontecendo. Vamos trazer para a pergunta objetiva? A pergunta objetiva do Léo era a situação atual em relação ao coronavírus, não é, Léo? Então, ela está dizendo para a gente que tem que ter nós, porque ele fez uma pergunta para a gente, o que a gente faz com isso, né? Como lidar com essa situação? A gente, então, tem que contemplar esta realidade que está acontecendo. O que ele chama é contemplar. Sabe quando você fica contemplando uma coisa? Quando você está contemplando, você não está querendo atuar e dizer que ele mude para cá ou mude para lá. Não é isso contemplar? Você está contemplando o pôr do sol. Você vai falar, sol, vai embora rápido ou não vai? Se fizer isso, você vai gastar energia, porque o sol tem o ritmo dele. Então, há uma contemplação dessa situação, nesse caso do coronavírus. Ele pede para a gente levar nossa consciência em contemplar aquilo que está acontecendo. O evento em si, tá? O coronavírus, a pandemia, é uma realidade. Tá? Por outro lado, isso está acontecendo. É uma realidade, né? É uma situação que está acontecendo mundial, e nessa situação mundial há uma atuação desses que estão perguntando, que somos nós, as pessoas, certo? Então, a gente está contemplando, mas a gente tem uma interação com isso. Essa interação. E, mergulhando nesse hexagrama, ele reforça muito isso, que não é com uma força yang desse que perguntou, do que está contemplando, nós, pessoas, seres, não é com uma força yang que encontraríamos o caminho do meio, que se diz, que se encontra aquilo que é favorável, que são os termos do I Ching. Não é com uma força yang, é com uma força de interação. Vou dar um exemplo.
esses dias até fiz uma live falando desse momento da estação do ano, que é o final do verão e tal, e no final deu um exemplo, porque no dia anterior eu tinha visto uma entrevista de uma pessoa super legal e tal, achei ótimo, mas no final a pessoa perguntou sobre a pandemia e a pessoa respondeu, essa pessoa respondeu, olha, como foi o ano de 2020 por causa da pandemia? A pessoa respondeu, a gente tem que apagar esse 2020. Aí eu até coloquei, então, meu ponto de vista é praticamente o contrário do ponto de vista dessa pessoa que fez esse comentário. Esse contemplar é ao contrário do apagar. Dá para entender? 2020 para difícil, é difícil, como foi em outras épocas, faz o esforço e a dificuldade ela faz parte da vida, né? Se eu apagar, o que vai acontecer? Eu não evoluo, eu não aprendo. Onde é que a gente aprende? O que é que o Léo perguntou para mim? Onde foi eu fiz entre aspas a superação, a resiliência? Quando eu tive um sintoma clínico, que era uma coisa que eu nasci com aquilo, né? Era um buraquinho que eu tinha no meu coração, eu nasci com aquele buraquinho e em dada hora eu tive 2 AVCs. Então, eu aprendi muito, muito, muito. Se eu apagasse não, aqueles anos que eu fiquei lá sem conseguir falar e enxergando nada, eu não ia aprender nada. Eu ia estar no mesmo lugar, ia continuar vulnerável. Então, no meu ponto de vista, não é apagar o 2020 e o 2021 também, é mergulhar. Só que o mergulhar não é vitimizar, não é querer encontrar uma solução de um aspecto yang, na luta, nessa polarização que a gente está vivendo e tal. É contemplar e mergulhar, é isso que está acontecendo. O que é que eu posso fazer? Eu e você, eu e o Léo, eu, você e todo mundo que está vendo, nós aqui, o que a gente pode fazer juntos? Eu sozinho, eu em 2, eu em 3. Se o resto do mundo não vai, fica na luta, na briga, nós 3 podemos fazer isso. Então, a gente está contemplando e interagindo. Tá? Então, essa interação, nessa realidade, é tudo aquilo que a gente pode fazer, que é o que a gente está tentando fazer, né? Todos os cuidados necessários para não contaminar outras pessoas. A realidade é algo que contamina. O que a gente pode fazer? Não contaminar. Ter todos os cuidados e não cair no mergulho, seja do ódio, porque o ódio não é contemplação, ou na veneração, porque não é contemplação. Então, é sensacional essa resposta, Léo, que você trouxe. A contemplação, ela traz o caminho do meio do tal, é o caminho do meio, é o caminho onde você está ativo na não ação. Você entende? Você está totalmente dentro daquela situação, vivenciando profundamente e fazendo melhor, mas sem você mergulhar numa única tendência. Porque o que a gente está vendo é um vírus que contamina todas as pessoas. Não tem como ter um controle, um botão para acontecer, né? Então, dentro ali que a gente chama julgamento ou decisão, olha o que ele fala, é o texto mais antigo. Ele diz assim, contemplação. Ele fala assim, momento da ablução, não da oferenda. O que é ablução? É quando a gente vai fazer um ritual e a gente prepara todo o ambiente, né, deixa tudo pronto para aquilo acontecer, ou seja, a gente já fez uma conexão de consciência e fez uma conexão com a energia, na linha do xamã, na linha do tal, na linha que a gente quiser, né, numa linha, vamos dizer, espiritual, vamos dizer assim, ou suprassensível, então você preparou tudo aquele ritual, tudo pronto, você já está conectado, você já não está mais ali na tua cabeça, na tua mente atrapalhando, tá conectado, mas você ainda não fez a oferenda. Então, a contemplação, esse hexagrama explica nesses textos antigos que a contemplação é o momento entre a ablução e a oferenda. Você já está totalmente conectado, mas aquilo ainda não aconteceu. Então, essa mensagem que ele dá, que a gente tem que estar conectado, tem que estar fazendo todo o possível, mas ainda não tem oferenda, ainda não tem o caminho que vai levar concretamente
a um estado diferenciado do que nós estamos falando, que é exatamente o estado da pandemia que nós estamos falando, né? Então, ele diz que a gente tem que estar conectado com isso, mas não chegamos no ponto onde falamos, então tá bom, gente, vamos todo mundo fazer isso. Vamos tirar a máscara. Não tem, tirar a máscara não, e nem outra coisa, não. Então vamos todos pensar no ON. Vai ser ótimo pensar no ON, mas não vai minimizar o contágio. Então é muito interessante, ele te fala nesse momento, a maioria de vocês deve ter feito rituais espirituais, tenta lembrar, para não ficar teórico, aquele momento onde você está conectado, você está... mas ainda não aconteceu, né? Brincando da visão africana, não baixou ainda. Tem que estar tudo pronto. O animal do xamanismo está ali na porta, mas ele não chegou ainda na tua célula, na sua molécula, não é? Então a força está ali, mas ela ainda. Então é esse momento que a gente está, que é esse momento. Então, é muito interessante a gente mergulhar nisso, sabe? E não ir para inapetência, não posso fazer. Sim, é tudo que eu posso fazer, mas ainda é esse momento que tem que ter esse esforço. E aí, dentro do hexagrama, quem já está acostumado a jogar, são 6 linhas. No jogo do Léo, essas 6 linhas, elas podem estar ressaltadas, né? Quem já conhece, a hora que a gente joga, ou não, pode ser que saia só o hexagrama sem ressaltar as linhas. Isso aí teria que explicar mais tecnicamente. Para quem já conhece, então saiu a 6ª linha. A 6ª linha, dentro do hexagrama, ele funciona assim. A gente não começa de baixo para cima, tem uma hierarquia, porque toda essa questão da China, tudo está ligado à cultura da China. Então, a primeira linha é o povo, aí vai subindo, até chegar ao ministro. A 5ª linha, para sintetizar, é o príncipe, é quem rege o hexagrama, é o líder, tá? É o líder, seria o xamã do xamanismo, tá? Então, ele é o líder, a 5ª linha. E a 6ª linha, ela já não é mais social, não é quem lida, não é quem faz acontecer, quem faz a decisão. Ela transcende. A 6ª linha é a linha do sábio. O sábio, ele não tem uma atuação social, ele tem uma atuação como sabedoria. A gente aprende as coisas de acordo com como ela está acontecendo. Então, caiu a 6ª linha, só a 6ª linha. Então, além dessa mensagem que eu falei, né, que é o próprio hexagrama, que é a contemplação, essa 6ª linha, ele reforça, porque é o sábio. O sábio vem, porque poderia não ser, viu, gente? Não é que é óbvio que o sábio... Nesse caso, acontece isso nesse hexagrama, ele reforça mesmo de que, quando a gente joga, né, fez o oráculo e tal, a gente deveria adotar uma atitude de uma certa... É difícil a palavra, né? Mas a palavra no Xing é isolamento, né? Para não fazer... Por incrível que pareça, na tradução do meu mestre, Cheng, que é direto, está escrito isolamento, né? Mas esse isolamento está ligado a essa circunstância, mas está ligado, em termos filosóficos, seria um certo aquietamento, que é aquilo que a gente falou. Não adianta achar que você vai ou não vai. Você está dentro da situação, entende? Não adianta você achar, vou ou não vou. Não tem. É uma quietude, você tem que se adaptar, é a terra. Se adaptar ao quê? É contágio, eu tenho que se adaptar... Exigência do tempo. Né? No ir para os extremos. Em relação ao... Né, ter esse certo isolamento em relação ao que a gente perguntou. Então, o sábio está dizendo isso para a gente. Né? E aí, então... aqui é até legal, ó, vou até ler porque é mais fácil essa parte daquele livro. Aceite essa responsabilidade diante de um contexto que está prestes a se transformar, tá? E procure saber
se você está agindo com a retidão do homem superior. Homem superior é um termo do I Ching, é o nosso eu superior, entendeu? É a nossa consciência, é o ápice da nossa consciência. Então, se você está agindo com retidão, lembra que a retidão é a retidão, é aquilo que você não dispersa energia. Você tem que estar muito focado, muito atento, e a tua atitude é reta. Você não marca bobeira no meio do caminho. É a retidão, tá? Ou a retação, como alguns autores falam, né? Se você está agindo com a retidão própria do homem superior diante da circunstância e das pessoas. Aqui ele ainda fala isso, da circunstância e da comunidade. Então, essa sexta linha, Léo, ela é incrível, o sábio falando para a gente, chamando a nossa sabedoria, você entendeu? Da responsabilidade... De 64 possibilidades sai essa, né? Exato. 64 não, porque incrível. Dá para multiplicar. É 64 Tem as linhas, vezes a incontável números das linhas. As linhas. Então, no mínimo, é 64 vezes 6, no mínimo, e muitas outras variações. Então, gente, a resposta nesse exemplo é a contemplação, com essa visão mais profunda da contemplação. Não é só ficar olhando, ai, que lindo, o sol se pondo. Não, não é só lindo o sol se pondo. O que é que está acontecendo e eu contemplo, mas eu estou dentro daquela situação. Eu sou o sol se pondo, né? Então, é a ida e vinda na contemplação e essa linha que diz para a gente estar atento e estar nessa retidão, que é uma das grandes virtudes do I Ching, é, de fato, a retidão, né? Até para completar, muito boa a tua interpretação, foi muito boa, muito legal. Até para ter uma... De acordo com o tempo, totalmente de acordo com o tempo. Exatamente. É assim de calar a boca. Porque, vamos trazer para uma realidade, agora não é mais I Ching, agora só sou eu, Sidney. Ó, qualquer coisa que eu falar agora pode ser que não seja, que é só uma ideia, uma viagem minha. Mas, para mim, eu dou exemplo daquela coisa de querer apagar esse tempo, é o meu ponto de vista. Não apague, mergulhe. Mergulhe, que nem você já mergulhou nos seus momentos difíceis da sua vida. Tudo que você mergulhou mais, você evoluiu. E você conseguiu dar um passo na espiral. Não apague. E o segundo, não fique esperando que as coisas voltem a ser como elas eram antes da pandemia. Porque a gente fica falando, eu não vejo a hora de fazer como era antes. Um dos grandes princípios do I Ching, qual é o nome do I Ching? É mutação, gente. Se eu querer que aconteça uma coisa como aconteceu antes, eu estou retrógrado. Retrógrado no sentido espiritual, eu estou retrógrado. Eu estou mais distante daquele que almeja o nome que a gente quiser dar, sair do ciclo da transmigração, da iluminação. Eu estou retrógrado. Não é nem bom e nem ruim. É uma opção. É um retrógrado. Eu prefiro ficar voltando como era antes. Eu prefiro ali. Não tem problema, cada um, mas é a possibilidade da arbitrariedade de cada um. No meu ponto de vista, nos meus objetivos de vida e de vidas, e de se desapegar nessas vidas, isso é não apagar e de fato, não querer voltar como era. Isso tudo é um absoluto aprendizado para a gente. O planeta Terra está dando uma mensagem explícita para a gente como é que funciona e como é a capacidade de mobilidade que nós temos e poderíamos ter, que volta a esse céu anterior, essa capacidade, esse potencial que nós temos, né? Então, a retidão ela é fundamental. Só para fechar, então, os quatro virtudes, vamos dizer assim, do I Ching o princípio, ter princípios. Ele muda, lógico, muda muito, mas ter princípio. Aí, quando ele muda, então, não era esse, mas agora é esse. Né? Não pode falar, não, era o de ontem, era o de anteontem. É um princípio, princípio já digo. Do princípio vem a abertura. Se você tem um princípio, o mundo te abre. Eu tenho um princípio. Nossa, eu comecei a me interessar por dança, abriu, foi acontecendo. Isso aconteceu já com todos nós. Então, do princípio, abre-se um leque da abertura, que são as experiências de vida. Depois que as coisas acontecem, o terceiro é a harmonia, porque a gente é desajeitado, é imaturo, adolescente, faz um monte de besteira, erra,
é egóico, é narcísico, é egoísta, é arrogante, a gente é tudo isso, né? Então, você, opa, tem que harmonizar. Ou dá para eu ser menos aqui, dá para eu atuar menos ali, dá para eu ouvir mais, e aí cada um. É a busca da harmonia. E a quarta é a retidão. Então, princípio, abertura, que são as experiências, que o I Ching fala que é o sucesso que a gente tem de estar vivo, a harmonia, que são as condições, que é a busca da justiça, e a retidão, que é voltar tudo para nosso ser, para nossa alma e para nossa consciência, dando a síntese da equidade. Gente, vamos fazer o curso com o Sidney. Vamos fazer esse curso aí com o Sidney. Vamos formar uma turma logo aí. Tem muito que aprender. Maravilhoso. Eu queria ficar com você mais, mas nós estamos com o tempo tão esgotado, querido, que eu preciso fazer aquela leitura de algum. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Espera aí, se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Bom, tem os confetes, né? Boa noite, maravilha de encontro. Passa a referência do livro do seu mestre, do seu mestre. Depois tem aqui, sempre muito rico, vivências teóricas e práticas do Sidney são maravilhosas. Eu confirmo totalmente isso. Depois pedi o nome do autor, que você já está colocando, que eu pus aí. Aí teve aqui a Eleni, que falou assim, muito bom sair com contemplação nesse momento. E tem uma que você vai adorar aqui. A madrinha Sônia mandou um beijo para você. Ela sabe que nós estamos juntos, ela está falando da Cris, ela manda um beijo para você. Ela te adora. Bom, Sônia, muito grato que você está aí. Grande abraço no seu coração. E tem aqui outro, gratidão por esse momento. E aqui a Cris mandou, meu irmão Vaguinho também enviou um grande abraço, Sidney. Você sabe quem é o Vaguinho? Espera aí, deixa eu ver. Vaguinho lá da Vila Madalena. Sim, sim. Conhece? Lógico. Imagem. Lógico. Ele é meu cunhado. Olha aqui, ó. Bota a saudade dele aqui, ó. Fala, Sidão. Escola Viva. Tóia, Silvia, Paulinho, Gerô. A turma da Escola Viva, lembra? Com certeza, querido. Que demais te ver de volta. Que coincidência da vida, né? Éramos motoqueiros na juventude. Motoqueiros no juventude. Peraí. Motoqueiros no juventude. Isso, éramos motoqueiros. 50, lembra? Pessoal, eu enviei aí o nome do meu mestre, né, o mestre Cheng. Ele tem vários livros. Quem se interessar pelo taoísmo, ele tem tradução do Tao Te Ching, do I Ching, e tem um livro que é Iniciação ao Taoísmo, quem se interessa. E o jeito que ele escreve é muito legal porque é muito rápido, porque muitos escritos foram feitos a partir de palestras. Ele tem vários livros e tem livros profundos também, livro que fala sobre meditação taoísta. Então, todos os livros dele são da editora Mawad. Então, ele tem uma coleção de livros, quem se interessar pelos ensinamentos do Tao, do mestre Cheng. Muito bem, Sidão. Vou te ver, viu? Valeu, Vaguinho. Valeu. Agora tem uma última pergunta. Vamos lá. Bom, essa última pergunta eu faço para todos, é a mesma pergunta. Eu vou fazer para você também. Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? A que você não me fez. Nossa. Eu vou mergulhando tanto nos assuntos, né? Olha, eu não consigo, de fato, eu não consigo detectar, Léo, algo que faltou, porque, lógico, a gente teria várias outras coisas para ir vendo, né? Em relação mesmo ao conteúdo mesmo do I Ching, né? Mas eu não consigo ver uma coisa assim mais específica. Pode ser isso, né? Pode ser termos mais tempo. É isso, termos mais tempo, arrumarmos mais tempo para destricharmos mais. Precisava uma segunda rodada depois. Isso aí. É isso aí. Então dá uma
mensagem geral para nós aí, o pessoal do xamanismo, vai. Olha, então, o que eu sinto mesmo, eu venho abordando desde ali bem jovem, assim, ali, meus 20 anos, essa questão do Oriente, na linha do Tao, mas poderia ser da Índia, poderia ser outras coisas, essa linha do xamanismo, né? Essa linha de todos os aspectos de alteração da consciência que possam te trazer aprendizados, a meditação em si, né? Então, todas essas visões, onde a gente consegue aprofundar mesmo o nosso ser e ser equânime, sabe? É seguir aquele caminho que a gente tem para seguir e tentar não dividir as coisas, não tentar comparar e dividir as coisas, né? Essa separação, a separação ela cria conflito. Todo conflito que a gente cria, a gente não dá margem a uma grande percepção, a uma grande consciência que nós temos da unidade e das várias maneiras dessa unidade se manifestar. Para isso, então, logicamente, todos esses aspectos, eu falo porque eu sou, e eu vivo, eu vivi, eu acho que eu aprendi um pouco ao longo da minha vida, observar, podemos usar até a ideia do contemplar, o nosso lado narcísico, olhar para ele e aceitar. Olhar o nosso lado arrogante, o nosso lado escravizador, né? Aquele que a gente, sem perceber, a gente vai botando outras pessoas para fazer no serviço aquilo que a gente poderia fazer, né? Que são todos esses venenos mentais que a gente tem, e o fundo disso tudo é a nossa capacidade do egoísmo, do egocentrismo, do antropocentrismo, achar que o ser humano domina alguém, ou alguns animais, ou as coisas da natureza. O egoísmo, que é o eu e o meu, e no fundo disso tudo é aceitar nossa ignorância. Aceitar significa olhar e mergulhar, e não ficar com ela. É reconhecer, aceitar, e ao aceitar, ter esforço. Na minha experiência, é tudo por esforço. Não aparece nada assim, tive uma visão, tive isso, nem no meu sonho, nem nada. É pelo esforço. Você vê, contempla, mergulha, se aceita, e pelo seu esforço, você consegue intervir. Que é a mensagem do I Ching. A mensagem do I Ching, lembra aquela introdução que eu coloquei? O imutável é o vazio, é o tal, é o absoluto, é o vazio. As mutabilidades são todas essas forças que nós conversamos. E a transmutabilidade é a ação que a gente faz, ação própria, individual, através de eu me contemplar, de eu me aceitar e colocar esforço para a minha transformação. Em pequenas coisas, no que a gente fala, nas palavras, não repetir as palavras porque todo mundo fala, tem que ver por que é que eu estou falando aquela palavra, qual é o sentido, o que eu penso e o que eu ajo. Então, acho que é essa busca, esse é o ato de caminhar que a gente tem. Eu estou nessa busca e estou aí totalmente disponível, quem está querendo seguir junto, e vamos fazendo junto, um ajudando o outro e um dando força, dando sustentação para a gente montar, de fato, uma egrégora. Quero agradecer a tua presença, viu, querido? Desejo a você muito amor, muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita saúde, muita alegria. Um grande beijo no coração e até uma próxima, se Deus quiser. Saudações, gente. Música lá em cima, hein, Marcelo? Para encerrar na alegria. Quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo
e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.